Hoje eu estou aqui para dividir com vocês o que todos deveríamos saber sobre o melhor da China. Então, qual foi a maior conquista econômica da história da humanidade? Foi a China tirar da miséria mais de 850 milhões de pessoas em cerca de 30 anos. Então, em 1981, mais de 88% da população chinesa vivia com menos de US$ 1,90 por dia. 2013, menos de 2% da população. Realmente, o crescimento econômico do povo chinês foi algo extraordinário nos últimos 40 anos. O PIB do Brasil em 95 era maior que o PIB chinês. A renda per capita do Brasil era 8 vezes maior que a renda per capita do chinês. E hoje o PIB chinês é 7 vezes maior que o PIB brasileiro e a renda per capita praticamente equivalente. Lá em 2018, o PIB chinês já representava mais de 15% do PIB do planeta inteiro e na última década, cerca de 1/3 do crescimento econômico do mundo inteiro veio de um só país, da China. O FMI, Fundo Monetário Internacional, instituição sediada em Washington, fundada no pós-Segunda Guerra Mundial, em Bretton Woods, diz que em 2030 a China passará aos Estados Unidos e se tornará a maior economia do planeta em PIB nominal. Alguns dizem que será em 2027. E se você olhar em PPP, a China já é a maior economia do mundo desde 2014. PPP leva em consideração o poder de paridade de compra, o quanto o dólar vale, né? Então, se você ganha $30 mil por ano nos Estados Unidos, sua qualidade de vida é uma. Os mesmos $30 mil na China, você vai conseguir ter uma qualidade de vida muito maior, porque aluguel tende a ser mais barato, transporte, alimentação e os outros custos. E aí, quando a gente ouve isso aqui no Ocidente, a gente pensa, nossa, a China veio do nada. E agora? Segunda e, em breve, primeira maior economia do planeta? E essa é uma narrativa. Os chineses, eles falam da retomada. Se vocês olharem aí na tela, eu estou mostrando o PIB do mundo desde o nascimento de Cristo. E você vê que a China geralmente foi, por muito mais tempo, uma das maiores economias do planeta. E aí, quando veio a primeira revolução industrial e a China ficou para trás, ela foi humilhada. Os chineses aprendem na escola sobre o século da humilhação. Começou ali com a primeira guerra do ópio, em 1800, enfim, não importa muito tanto a data, até a fundação da China, um pouco mais de 100 anos depois. Mas o que importa é quem aí aprendeu que em 1820 a China era a maior economia do planeta, em 1600, em 1420. Por que a gente não estudou em mais detalhes a China? Então, hoje, quando a gente pensa em China, muita gente ainda pensa na China como a fábrica do mundo baseada em mão de obra extremamente barata e produto de baixa qualidade e vagabundo, como uns exemplos aí que vocês podem ver na tela. Mas isso mudou. A China hoje é uma das grandes superpotências em tecnologia junto com os Estados Unidos, e essa não é a minha opinião. Tá aí capa da The Economist, capa da Wired Magazine, revista americana, dizendo como a China se tornou a superpotência dominante em tecnologia. Um dos exemplos disso é o TikTok, que é uma companhia monstruosa, né? A ByteDance. É o primeiro app a ter mais de 3 bilhões de downloads, fora os apps da família do Facebook, como WhatsApp, Instagram, e o próprio Facebook. E tem uma outra empresa que chama Alibaba, que é dona da AliExpress, que chegou a ser um dos 10 sites mais visitados do Brasil, que essa empresa ela transaciona nas suas plataformas por ano 1,2 trilhões de dólares. Isso significa que só 17 países têm o PIB maior do que o que é transacionado nas plataformas da Alibaba. E a Alibaba também tem estúdios de mais de 20 mil metros quadrados na Califórnia, e ela que bancou o filme Green Book, que ganhou o Oscar de melhor filme em 2019. Então, uma provocação. Nós entendemos e compramos o sonho americano. E o sonho chinês, qual é? Podemos ter certeza que já está nos impactando e vai nos impactar cada vez mais. Peguei essa lista aí dos apps mais baixados no Brasil em iOS, em iPhones, né? E dos 5, 3 são chineses e o número 1 é a Shopee, a dona dessa empresa, se 20% dela é de uma empresa chinesa também. Então, no nosso Brasil,
que tem a população 7 vezes menor que a população chinesa, a economia cerca de 7 vezes menor, o número de unicórnios, as empresas de tecnologia privadas que valem $1 bilhão é mais de 10 vezes menor. E por que isso é importante? Porque eles estão vindo. O primeiro unicórnio brasileiro, 99, atingiu essa valuation graças a investimentos da Didi, uma espécie de Uber da China. Esse é só um dos muitos exemplos. E se a gente vai falar do melhor da China, precisamos falar de Confúcio. O confucionismo é muito estudado pelos chineses e faz parte daquela sociedade mesmo nos dias de hoje. O confucionismo valoriza harmonia, educação e meritocracia. Então, o Confúcio viveu mais ou menos ali na época do Sócrates. Confúcio, quando ele morreu, os discípulos dele escreveram um livrinho chamado Analetos, e esse livrinho mudou o mundo. Porque um imperador chinês viu aquilo e falou, opa, tá aqui uma fórmula para eu me perpetuar no poder. Vou trazer as melhores pessoas do império para o meu lado. Como? Meritocracia, através de uma prova. Não tinha nada a ver com o vestibular de hoje. Essa prova demorava alguns dias. Algumas pessoas morriam fazendo essa prova, era normal. Neto, pai e avô fazer a prova no mesmo ano. Mas quem passava nessa prova entrava para a classe dos burocratas. Se vestia diferente, melhorava de vida. Enquanto isso, na Europa, nasceu vassalo, morreu vassalo. Então, faz mais de 2.000 anos que o povo chinês entende que, opa, se eu estudar, meu filho, minha família vai melhorar de vida. E aí a gente traz isso para os dias de hoje e é uma completa obsessão pelo estudo dos chineses. Eu escrevi um livro chamado Bilionários, que conta um pouco, o meu trabalho na Forbes era isso, cobrir esses bilionários. Aí, quando eu conto para brasileiro que eu tinha esse trabalho, os brasileiros me perguntam, mas e aí? Esses bilionários, eles são felizes? Os brasileiros são obcecados com a ideia de felicidade, eu acho isso muito bacana. Os americanos costumavam me perguntar, pô, Jeromel, mas me conta a história desse cara, como é que ele criou esse império? E como que você chegou nesse número, esses zeros? Os americanos têm eles veneram empreendedores, né? Eles admiram demais os empreendedores em geral. E os chineses, sabe o que eles me perguntavam? Pô, mas esses bilionários, eles estudaram onde? E os filhos deles estão estudando onde? Então, essa obsessão com o estudo é muito marcante dos chineses. Eles acreditam que a infância é o período para plantar semente que vai ser colhida ao resto da vida, enquanto nós acreditamos na infância como um negócio mais lúdico. E aí você vê que as maiores universidades, as melhores universidades da China, como Tsinghua, onde estudou o atual presidente Xi Jinping, você vai lá no final de semana, é cheio de criança, avô, pai, visitando, batendo foto. Isso é muito interessante. E a China é um país que venera engenheiro. O atual presidente Xi Jinping é engenheiro, o ex-presidente Hu Jintao, engenheiro, Jiang Zemin antes dele, engenheiro. E os nossos presidentes, alguém aí sabe o que estudaram nossos presidentes? E nessa nova economia digital, na qual todos estamos inseridos, a matéria-prima fundamental é cérebro bem treinado. E ninguém tem mais isso do que a China. O Brasil tem uma coisa mais que a China, que é advogado. Eu não tenho nada contra advogado, minha mãe é advogada, pelo amor de Deus. Mas eu acho que uma nação ter tantos mais engenheiros vai lhe dar vantagem competitiva. É bizarro que o Brasil tem mais de 14 milhões de desempregados, e quando você conversa com grandes líderes empresariais no Brasil, você pergunta uma pergunta super aberta, me fala os seus principais desafios, é quase que unânime a falta de mão de obra qualificada na parte de tecnologia. Então, você soma isso, a disciplina e o apetite dos chineses. Tem um negócio na indústria de tecnologia na China que é o 996, que é a norma, os chineses trabalharem das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. É assim que funciona. Você soma isso, o tamanho da população chinesa, que é uma coisa que eu acho que todo mundo conhece, que é 20% da população do mundo está num só país, cerca de 1,4 bilhões de pessoas. Só que a população, esse tamanho gigantesco, ela não explica tudo. Porque se ela explicasse, a Índia também seria uma superpotência e a gente não vê que isso é realidade. A Índia tem uma população equivalente à população chinesa, mas em vários indicadores econômicos, como a renda per capita, que vocês estão vendo na tela, a Índia ficou muito para trás. Então, como explicar o que é o melhor da China que tem nessa fórmula? Um dos ingredientes fundamentais é a velocidade.
a velocidade da economia chinesa é um negócio que o nosso cérebro ocidental tem dificuldade de entender. Enquanto demorou para os Estados Unidos 117 anos para crescer a economia 36 vezes, a China só demorou 30 anos. Os chineses gastaram mais cimento entre 2011 e 2013 do que os americanos no século XX inteiro. Isso parece inacreditável, né? Mas quem colocou esse dado foi o blog do Bill Gates, e eu fui atrás, teve um acadêmico que fez isso. É realmente impressionante. A China não tinha trem de alta velocidade até 25 anos atrás. Começou recentemente. Hoje tem mais trem de alta velocidade na China do que no resto do planeta inteiro somado. Então a China deu a infraestrutura. Quando o país ganhou dinheiro, ao invés de dar peixe, ensinou a pescar. A infraestrutura está aí dada. Outro elemento fundamental do sistema chinês é o Partido Comunista Chinês. E aí, quando a gente ouve isso, vem a alusão de Cuba, Venezuela, União Soviética, e o comunismo chinês não tem nada a ver com esses locais. É um local, é um comunismo com características chinesas. Alguns chamam de um Estado forte com uma economia de mercado, um mercado com um Estado forte. É um negócio bastante único. Mas o que vale falar é que o Partido Comunista Chinês tem mais de 95 milhões de membros, e eles não são todos funcionários do partido, vários trabalham em empresas, mas quem quer entender a China precisa entender o partidão. E esse partido extremamente presente na vida das pessoas. Você vê as estatais chinesas, elas têm um faturamento maior, só as estatais, do que as economias, do que o PIB de qualquer país do mundo, salvo Estados Unidos, China, Japão e Alemanha. O Brasil é o quarto país que mais tem estatais, com 134, mas é muito diferente da China. E o partido não está só presente na vida econômica dentro das estatais, não. Cerca de 50% das empresas privadas chinesas que não têm o Estado na relação de acionistas, elas têm o que é chamado de uma célula do partido, que é o seguinte: igual você tem um departamento de RH, um departamento de vendas, você tem lá também um departamento do partido, dentro de uma empresa privada. E aí, isso é tão bizarro que quando eu falo com os chineses, eles vêm para o Brasil e eles sentem falta, que eles me falam o seguinte: pô, com a célula do partido lá, com esse departamento do partido, eu consigo me comunicar com o governo, eu consigo saber o que ele quer de mim. Como é que vocês fazem no Brasil para se comunicar com o governo? Pelo amor de Deus, eu não estou fazendo nenhuma alusão e dizendo que esse modelo é melhor ou que a gente devia ter esse tipo de coisa em empresas privadas. Não acho isso uma boa ideia aqui no Brasil. Estou descrevendo como funciona lá na China. Então, enquanto aqui a gente vive sob a mão invisível, que é aquele termo cunhado por Adam Smith, que explica que se eu quero ajudar a Sofia, a melhor coisa que eu tenho a fazer é fazer o que é melhor para mim. E aí uma mão invisível vai ajudar a Sofia. E se a Sofia quer ajudar o Mário, a melhor coisa que a Sofia tem a fazer é ir atrás dos próprios interesses. E ao fazer isso, uma mão invisível ajudará o Mário, dada a oferta e demanda. Vocês conhecem essa teoria. Na China, a mão não é invisível, ela é vermelha, da cor do partido, que ajuda a dar as direções, participa. É importante dizer que o governo chinês não gosta de monopólio, tem muita competição que acontece. E aí um dos exemplos é que a China proibiu os ICOs, os Initial Coin Offerings. Então, ao invés de fazer IPO, tinha empresa que é vender parte das ações da tua empresa, para você ter sócio, você não vendia parte da tua empresa, você emitia uma moeda, um token, e as pessoas compravam essa tua moeda. O governo chinês achou que isso daí não era uma boa, proibiram, muito fácil lavar dinheiro, tirar dinheiro do país, mas eles entenderam que o blockchain, a tecnologia inventada para viabilizar o sonho do Bitcoin, fazia muito sentido para a China. E aí deram direções para a China se tornar grande líder mundial nisso, e a gente viu várias cidades investindo bilhões de dólares, os governos das cidades, em fundos que só vão investir em empresas nascentes focando em blockchain. Então, um outro motivo para a gente conhecer muito do melhor da China é que a China é a maior parceira do Brasil desde 2009. Entre 2012 e 2016, os chineses investiram aqui no Brasil mais que o dobro dos americanos. Em 2020, 1/3 de tudo que foi exportado pelo Brasil foi para um só país, para a China. Então, nós precisamos conhecer mais
do melhor da China. Um outro motivo fundamental para conhecermos o melhor da China é o seguinte: o Tucídides, ele foi o primeiro historiador do mundo e ele contou da Guerra do Peloponeso. Ele disse o seguinte: a ascensão de Atenas e o medo que isso incutiu em Esparta tornou a guerra inevitável. Vocês devem ter estudado sobre a Guerra do Peloponeso. Então, um professor de Harvard fez um estudo e viu que nas últimas 16 vezes, quando uma superpotência econômica foi ultrapassada por uma economia emergente, das últimas 16 em 12, 75% teve guerra. Então, é inevitável, é uma questão de quando a China irá passar os Estados Unidos, se tornará a maior economia do planeta. E isso é preocupante, dado o histórico que eu acabei de ressaltar, e também ainda mais preocupante quando a gente olha essa pesquisa que está aí na tela para vocês, que perguntaram para povos de 16 países qual a tua visão sobre os chineses. Perguntaram em 2000, em 2011 e em 2020. E a gente vê que a visão de 16 povos sobre a China está assustadoramente negativa. Isso tem muitas implicações, porque política externa é ditada pela percepção dos povos domésticos. Então, isso me preocupa demais e reforça a ideia que precisamos entender mais da China, do melhor da China. Então, foi por isso que eu vim aqui hoje. Eu espero ter suscitado um pouco da curiosidade de vocês, de mergulhar em algumas coisas, de, peraí, o que eu sei de China? O que dá para eu saber mais? E, finalmente, um outro motivo para saber de China é que qual que é o ativo mais valioso do planeta Terra? É vida humana, né? Eu imagino. E se isso for verdade, e cada vida ter o mesmo valor, tem mais vida humana na China do que em qualquer outro lugar. Então, realmente, eu só quis vir aqui hoje contar um pouco para vocês de algumas coisas do melhor da China. Um grande prazer poder participar. Zaijian.